Teusão, é que tá cheio de livro em volta. Excelente. Foi foda, velho. Se ele tivesse falado que era coisa da minha cabeça, que não tinha eco, tudo bem. Ele falou que tava com eco porque tinha um monte de livro em volta. Quando que livro vai dar eco? Nossa. Não, e sabe o que eu fiz com esse cara? Eu inventei, ele tinha um pônei. Eu falei que ele tinha caído do pônei, quebrado a perna e não tinha conseguido fazer a prova do piso. E eu falei, gente, manda mensagem pro Danielzão lá, velho, porque ele não vai conseguir fazer a prova do piso, me caiu do pônei. Aí foram 200 pessoas mandar mensagem para ele. Nossa, sinto muito, Danielzão. Fica bem, tem coisa que não é para ser, que não sei o quê. E ele chegou em Juiz de Fora. Ele estava sem sinal, na hora que ele ativou os dados móveis lá, caiu umas 200 mensagens desejando melhores para ele. Simplesmente sensacional. Gente, que pergunta sem essa, eu não faço nem ideia que pergunta que tá rolando aí. Esse trem aqui tá tudo. Tem uma pessoa cantando a Alice ali descaradamente, fazendo perguntas e respostas aí. Jesus, agora vou até... Alice, seu sorriso é a curva mais bonita que eu já vi. Alice, tá arrasando corações, Alice. Não, e são algumas aulas que isso já acontece, tá? Pô. Não é a primeira vez, não, velho. A Alice é cheia dos crush aí, cara. Sério mesmo. Seu sorriso é a curva mais bonita que já vi. Que isso, hein? Fernando Pessoa. Tá disputado. Professor, se... Como que é? Professor, se Belize fosse bosta, o senhor estaria todo cagado. Aí, ó, manda essa aí, ó. Manda essa aí já pro crush, filho. Já manda na lata já. Se Beleza fosse bosta, você estaria toda cagada. Os caras perderam a linha, literalmente, né? Cagado, literalmente. Terapia tá... Ô, gente, tem gente que faz terapia com chat GPT, melhor que não fazer nada. Compra um caderninho do Bob Goods para vocês, vai fazer terapia com chat GPT, dá um jeito de vocês aí, ué. Cada um luta com o que tem, né? Não, você tá doido? Tá valendo mais a pena a terapia, é muito caro. Não, a terapia é caro mesmo, mas vale a pena, tá, gente? Você tá doido? Se eu não tivesse fazendo terapia, eu já tinha mandado todo mundo tomar naquele lugar. Você tá doido? Nem é fácil, não, ué. Pessoal do PIS 2 que sabe como é que é, mano. E aí, terapia na quarta, dou aula pra eles na quinta. Na quinta, tô um amor. É o dia do reset. Vocês têm que pedir a receita de como conquistar alguém para a Tistis, gente. A Tistis que é especialista no amor. E eu dei sorte, que eu arrumei uma mulher bonita ainda que gosta de mim. E na época eu era pobre. Aí era amor mesmo. Ensina com química. Ensinar com química é bom, né? Ô, gente, mas o segredo é você esmalhar, gente. Porque aqui, a cara não tem muita coisa que fazer, não. Mas se você tiver um shape maneiro, já é meio caminho andado. Só. O pai não tem a face desejada. Mas aqui, ó. Na hora que chega lá, faz o duplo bíceps, dá uma quicada no peito, ó. Igual o Latrell do filme das Branquelas, já era. Entendeu? Vocês têm que ter um molho. Como que vocês acham que eu conquistei a vaga? Eu cheguei pra ela, dei uma piscadinha, dei uma quicadinha de olho assim, ó. Pronto, aí. Tava no papo já, filho. Foi só chamar para comer umas esfirras e marcar o casamento. Mas quais as matérias de química que vai cair esse ano? Ó, vai cair para vocês no PISM 2. Vai cair química orgânica, termoquímica, cai um pouquinho de função inorgânica, mas muito pouco, tá? Soluções, cai demais na prova do PISM 2, soluções, termoquímica também cai bastante, poluição, química ambiental, tá? Basicamente isso aí que cai para vossas senhorias. Mas molho de tomate funciona? Rapaz, Pino, eu tenho até medo de ler esse negócio, o nome desse cara aqui, você tá doido. Quase que eu caio nessa aqui. Mago, faz a pose para a foto. Ô, gente, inclusive, quem quiser a listinha da aula de hoje, da aula de mais cedo também, só postar uma foto lá no Instagram, tirar uma foto aqui durante a aula, marcar o @mago do PISM lá no Instagram, e para você receber, é só você tirar um print comprovando que você postou nos stories e mandar no WhatsApp.
que nós manda a listinha para vocês. Fazer a pose aí, ó. Ó. Já tiraram? Se eu fizer muita força, eu cago, gente. Tirar essa foto logo aí. Eu segurar a bosta aqui a aula inteira. Você tá doido? O que nós não faz pra vocês? Ah, o Dai tá aí, ó. Ô, Dai, você tá aí, Dai? Ô, gente, a Dai já formou aqui no curso, já tem uns 2 anos, os alunos gratuitos, tudo vem participar com nós. Você é foda, Dai. Só para matar a saudade. Mas as matérias que vocês estão passando essa semana, você vai rever semana que vem com os alunos? Então, se vocês são do extensivo, o pessoal do extensivo vai ter 2 meses de revisão lá no final. Então, vocês vão ter 2 meses de revisão. Nós vamos resolver todas as questões de provas antigas do PISM com vocês. Para o pessoal do intensivo, vai ter as maratonas de revisão também, tá? A gente vai ter maratona de revisão final de semana, madrugadão, mais no mês de novembro, tá? Aí nós vamos focar muito em resolução de exercício com vocês, tanto o pessoal do extensivo, quanto o pessoal que vai fazer o intensivo, que vai começar na segunda-feira, né? Olha aqui, gente. Olha só. Coisa linda, olha. Eu saio feio demais nessas fotos, Deus é mais. Mas tá bom, não tá aqui, não é para ser bonito. Madrugadão, isso, os alunos do cursinho na última semana que antecede a prova do PISM, a gente faz uns madrugadão aí, começa a aula 10 horas da noite, vai até 2, 3 horas da manhã, fica umas 4, 5 horas fazendo exercício. Um atrás do outro, até o bicho pega. Gente, olha só, vai ter esse... Ih, todo ano tem, Alice. Todo ano tem. O curso do PISM... Ô, Mago, pera, é só no final do ano? Fiz errado, então. O expedito já começou madrugadão em julho já, gente. O expedito é maluco. Até que hora que você foi, expedito? O PISM 2, a gente ficou até 2h30, mais ou menos, 3 horas com exercício, 2h30, 3 horas, depois foi um gartiquezinho de leve, e o pessoal de 3 rios que me chamou desocupado, me cobrou de eu pintar o Bob Goods, e eu pintei o meu Bob Goods durante o madrugadão. Não, o pessoal de 3 rios é foda, tá? Nossa. Não, a Helena me fez pintar o Bob Goods durante o madrugadão, e eu pintei, tá? Eu para 3 rios só para encontrar esse povo aí toda semana, cara. O povo de 3 rios é muito foda. Ó, o povo de 3 rios, ó, tem todo o meu coração. Ai, que povo maneiro, velho. Nossa, não tem lógica, não. Esse tem um molho mesmo, tá? Inclusive. Mas aí, alguém perguntou aqui a diferença do extensivo para o intensivo. O extensivo é o nosso curso de 9 meses de duração, né? O que começa em março e vai até dezembro. E o intensivo é o que começa em agosto, que vai começar a semana que vem e vai até dezembro. Então, é basicamente a diferença de quando começa. Um começa 9 e o outro começa... um começa em março e outro começa em agosto. Os madrugadões, gente, começa em novembro, tá? Para os alunos do cursinho aí, seja do extensivo, do intensivo. Começa em novembro os revisionais, os madrugadões. Nós fica aí 4, 5 horas de madrugada só fazendo exercício. Inclusive, gente, não sei se tem alguém aqui que ano passado foi no meu madrugadão de química e eu salvei a prova de química de vocês, hein? Eu salvei a prova de química geral lá no dia do PISM, que eu fui tirar a foto, falou que eu tinha salvado a prova de química do PISM. Tudo que caiu na prova eu falei no madrugadão. Porque 4, 5 horas, dá para falar de tudo, só. Dá para falar até falar de tudo e até o que deve e o que não deve naquele trem. Sorteia açaí ainda. Você vai ter açaí no madrugadão de novo, hein? Vou sortear 10 açaí, depois vocês podem me cobrar. Ai, bom demais. Gente, vamos começar esse trem aqui, então. Gente, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Obrigadão pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um aluno de química aqui, tá comigo. Eu não sou só um rostinho bonito no Instagram,
Eu sou um professor de química também. E, gente, para quem não me conhece, meu nome é Mateusão, né? Com um W mesmo, não está errado, não, está escrito certo aqui mesmo. Aliás, está certo, mas está errado, né? Hoje em dia vocês me chamam de mago do piso. Me chamam de mago porque em 2021 eu falei que ia acertar todas as questões que iam cair na prova do PISM 1 e eu acertei tudo. Aí o pessoal começou a me chamar de mago do PISM. Ah, seu mago do PISM. Aí o nome pegou, né? Mago do PISM. Mas hoje em dia, todos os professores que fazem as projeções, inclusive, acertam muito mais que eu. É só formado em química. Pronuncia assim, ô Ratão, você pode ligar o áudio e falar como que é? Pronuncia. Primeiro, eu vou falar como a primeira vez que eu escutei o cara pronunciando. É Matthews Cranbeck. Mas a maneira que eu e o Galvão ficamos enchendo o saco foi o Matthews. Eu encontro o Ratão, 2 quilômetros de distância, eu já estou escutando. Matthews! Pô, é 2 quilômetros, eu tô gritando que nem maluco, velho. Igual um papagaio que fica repetindo a mesma palavra 2 horas seguidas, ele fica desse jeito, gente. Ai, meu Deus, bom demais. Eu sou formado em Química, tenho mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou fundador aqui do curso do Mago, né? Já trabalhei no Colune, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Colune, que é o melhor colégio público do Brasil, e já publiquei dezenas de artigos em revistas internacionais. E só para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim aí. Sobre o cursinho, vocês já sabem, né, gente? Nós somos o maior pré-PISM no Brasil. Por quê? Porque nós somos recordistas históricos em aprovação no PISM, né? Nós aprovamos 400 alunos ano passado. Aliás, todo ano após ano, a gente tem batido recorde atrás de recorde. Eu falei que esse ano a gente, se não aprovar 500 pessoas, a gente vai fechar esse cursinho. A meta esse ano é 500 aprovados. Ano que vem, 600, tá? No ano de vocês, ano que vem, 600 aprovados. Daqui uns dias nós estamos aprovando metade da UFJI. E dos alunos em medicina, nós já estamos aprovando praticamente a metade, né? 45% dos aprovados em medicina esse ano pelo PISM foram aprovados com um cursinho, né? Quase 1 a cada 2 alunos aprovados em média foram aprovados com a gente. Então, parece que a gente entende o que está fazendo, né? Daqui a pouco vai aprovar todos os alunos do PISM, né? Vai ser a Universidade Federal do Mago do PISM. Ai. Exatamente, metade dos médicos passaram pelo cursinho. Acho que tem salvação, Vitão. Todo mundo tem salvação. Eu falo que os alunos que foram aprovados com a gente, a maioria não era inteligente. Mas estudaram com a gente, pegaram as manhas e fizeram uma boa prova e foram aprovados. Não precisa ser um expert, não precisa ser um super gênio para você ser aprovado. Só fazer o mínimo aqui, às vezes o cara assistia algumas aulas, não assistia todos, fazia um simulado, às vezes perdia o outro, mas estava ali fazendo, né? E o que ele está fazendo já foi suficiente para ele ser aprovado. Aqui tá alguns aprovados. Esse manto cheira aprovação mesmo, hein, gente? Nossa senhora, hein? Você tá doido. E a gente aprovou 20% mais de 20% dos aprovados no PISM foram aprovados com a gente. Gente, quem quiser, né, ganhar a listinha extra aí, ó, só tirar uma fotinha. Vou até tirar a foto com o Luiz Cleito aqui. Pera aí, deixa eu colocar o Luiz Cleito na cabeça aqui. Quem não tirou a fotinha? Ó. Cadê? Pera aí. Aí, ó. Ô, Maria Paula, você vai ganhar o primeiro prêmio Nobel na história do cursinho, vai ser o seu. O foda do Luiz Clipe atrapalha o nosso cabelo. Ô, gente, quem quiser postar lá o Stories, né? Depois nós vamos mandar uma listinha para vocês. Caralho, o Vitão não tirou esse print aqui 5h43 da madrugada, olha que doideira. Jesus amado, Vitão trabalha de madrugada, Vitão. Tá no compromisso. Demais, Jô.
Para quem está no intensivo, a gente vende a camisa a preço de custo, tá, gente? Para chegar fardado no dia da prova do PISM. Gente, então, hoje, para a aula de hoje, deixa eu só ver se está tudo certinho, que se eu não estou esquecendo de falar nada. Não, está certinho. Gente, então, na aula de hoje, eu escolhi falar sobre termoquímica. Tá? Por que termoquímica? Porque a gente tem que escolher um tema para vir aqui trazer para vocês, né? Porque não tem como a gente falar de conteúdo que nós vimos durante um ano todo com os alunos do curso. Não tem como trazer conteúdo de 9 meses para uma aula, né? Impossível fazer isso. Com qualidade é impossível. Então, a gente sempre tem que escolher um tema para trazer para vocês, um tema que a gente tem certeza que vai cair. E o tema que eu tenho certeza que vai cair é termoquímica, tá? Termoquímica tem caído praticamente os últimos 10 anos aí de PISM 2, tem caído todo ano, né? Não, química inorgânica, pelo amor de Deus, se fosse trazer aula de química inorgânica no aulão gratuito, quem estaria aqui com certeza não seria eu. Aí eu virar para vocês, gente, estou na caganeira, hoje não vai dar para dar aula para vocês. Chamar Dudu, chamar Juninho, entendeu? Rodrigão, gente, contribui lá, comigo não ia ser. Agora, orgânica, termoquímica, soluções, deixa com o Tietchan, Júnior! Marcos valorizando inorgânicos. Como sempre, calma, sempre odiando e sendo o maior hater da química inorgânica. O Chu, na hora dessa, gente, ele tá curtindo um binho, tá jogando, provavelmente uma hora dessa, ele tá jogando uma bola de basquete na cabeça do binho, tá fazendo alguma coisa. Tá de caganeira, tá de fé. Não, de caganeira não posso nem falar do Chu, que eu tô a mesma coisa dele, né? Galera do intensivo ganha a blusa de graça, de brinde. A galera do intensivo, que começa em agosto, a gente vende a preço de custo. E ganha garrafinha também. Garrafinha todo mundo ganha. Inorgânica, a melhor sim ou claro? Não. Claro que não. A Maria Paula é doida que gosta de química inorgânica. Título cai sim, Vitão. Cai sim, cara. Então, gente, nós vamos começar o nosso estudo aqui de termoquímica falando o seguinte, tá? Termoquímica, gente, é o estudo que relaciona a energia envolvida nas reações químicas, tá? Então, quando a gente for estudar a energia liberada ou absorvida numa reação química, a gente estuda isso dentro da termoquímica, tá? Na termoquímica, a gente tem uma forma de expressar a energia química através da palavra chamada entalpia, tá? Então, quando a gente falar entalpia, nós estamos falando de energia química, tá? Então, se eu falar variação de entalpia, que nós chamamos de ΔH, tá? Entalpia a gente chama de H, tá, gente? Então, ΔH seria variação de entalpia. Seria variação de energia química, beleza? Isso é muito importante para vocês entenderem essa aula de hoje, tá? Então, entalpia é energia química, beleza? Mas na revisão dos 2 meses para o PISM extensivo, vai ser de matéria ou de exercício? Vai ser exercício e a gente dá matéria, às vezes fala um pouquinho do conteúdo em cima do exercício. Beleza? Demais, o pessoal do intensivo tem direito à avaliação da nota? Tem demais. Ô, Vitão, eu tenho que conferir com a fábrica lá quanto que se eles vão fazer um reajuste em relação ao que a gente pagou no início do ano, mas aí eu mando para vocês no grupo do intensivo quanto que vai sair a camisa, beleza? Mas é preço de custo mesmo, e a gente paga o frete para vocês, tá? A gente vende a camisa a preço de custo, preço da fábrica, e o frete a gente paga para vocês para ajudar. Vai ser disponibilizada a aula depois? Vai sim, Bia. A aula vai ficar gravada e depois a gente disponibiliza para vocês, assim como material aqui. Beleza? As do intensivo já foram todas entregues? Não, Yasmin, ainda não. Ô, gente, eu vou desativar o chat, porque senão eu não vou conseguir dar aula, porque eu sou um professor que eu não consigo deixar de ler as perguntas do chat. E como tem 300 pessoas aqui,
eu não vou conseguir ler todas as perguntas e não vou conseguir responder todas as respostas e portanto, não vou conseguir dar aula para vocês, porque eu me sinto muito mal, velho, de não responder as perguntas de vocês no chat. Então, eu vou desativar o chat no final e eu vou abrir para pergunta ao longo da aula, beleza? Eu não consigo deixar de ler as perguntas, não consigo ignorar as pessoas e ir embora. Repete, por favor, mas eu nem lembro o que eu falei. Eu não lembro nem o que eu falei, como que eu vou repetir? Sobre entalpia. Não, beleza. Entalpia, gente, seria energia química, beleza? Energia química. Então, aqui na termoquímica, nós chamamos a energia relacionada às reações químicas de entalpia, tá certo? Olha só, quando a gente pega essas três reações aqui, seria gás e hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. E aqui nós temos a variação de entalpia, que seria a variação de energia. E a variação de energia é diferente entre elas, tá? Abri o chat para vocês me responderem aqui. Gente, por que a energia está sendo diferente nas três equações? Vocês conseguem perceber para mim? Falar? Mago, acho que é por isso. Mago, mas é a mesma reação. Por que a energia está sendo diferente? Isso, galera, pelo estado físico. Pelo estado físico. Aqui na primeira reação, nós estamos formando água sólida. Na segunda, água líquida. E na terceira, água vapor. Então, o estado físico influencia na entalpia, gente? Sim ou não? O estado físico influencia na variação de entalpia? Sim. Então, uma dica para vocês para a prova aberta, galera. Toda vez que vocês forem escrever uma questão aberta de termoquímica, sempre coloquem o estado físico das substâncias. Mago, como que eu vou saber o estado físico das substâncias? A própria questão vai te dar, tá? Você não precisa tirar da bunda. A própria questão vai te dar o estado físico das substâncias. Então, é só você copiar, porque às vezes a pessoa copia a equação, mas esquece de copiar o estado físico, tá? Então, não esqueçam de copiar o estado físico. Se você não colocar o estado físico, eles vão te tirar ponto, tá? Eles vão te tirar ponto, beleza? Então, essas maldades nós vamos passando para vocês durante o curso. Gente, não faz isso, não perde ponto. Sempre estamos passando as maldades para vocês. Para chegar lá no dia da prova e você perder o menos ponto possível. Gente, olha só, vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos pensar comigo aqui. Eu tenho aqui vários papelzinhos, ó. Vários papelzinhos. Cada papelzinho desse aqui, que eu estava anotando umas coisas neles, se eu queimar um papelzinho, eu vou produzir X de energia. Um papelzinho libera X de energia. Se eu queimar 10 papeizinhos, eu vou produzir quantos X de energia, gente? Se um papelzinho produz X, se eu queimar 10, eu vou produzir 10X. Então, vocês concordam que a quantidade de energia liberada vai ser proporcional à quantidade de papelzinho que eu vou ter? E isso equivale na química também. Se eu tiver muita substância, eu vou produzir muita energia. Se eu tiver pouca substância, eu vou produzir pouca energia, né? E essa quantidade é proporcional à quantidade de substância que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, essa primeira reação, gás e hidrogênio reage com cloro formando 2HCl. Eu vou precisar de 184,9 kJ de energia para essa reação. Se eu dobrar a quantidade de reagente ao produto, ou seja, multiplicar a equação toda por 2, ó, 2H2, 2Cl2 e formar 4HCl, eu vou precisar do dobro de energia que eu tinha anteriormente. Exatamente, Alice, dobra a energia. Alice, além de um excelente sorriso, extremamente inteligente, Alice. Você é um pacote completo, hein? Por isso que o povo tá doido com você aí, Alice. Por isso que o povo tá tudo doido com você aí, ó. Você tá doido? Aqui, gente, ó. Aqui nessa última equação, meio H2, meio Cl2, formando um HCl. Então, gente, olha só, percebe que aqui a gente tem a metade do que a gente tinha aqui em cima. Então, o que vai acontecer com a variação de entalpia, com a variação de energia?
vai ser a metade também, né? Vai ser a metade também, exatamente. Então, a ideia aqui desses 2 slides iniciais para vocês era falar o seguinte: a quantidade de energia absorvida ou liberada numa reação é proporcional à quantidade de substância que eu tenho, e o estado físico é importante para a prova aberta, tá? Não esqueçam de colocar o estado físico na prova aberta, porque senão o pismo tira a ponta. Eu não quero que o pismo tire a ponta, vocês contam uma bobeirinha dessa. Gente, agora nós vamos estudar uma das coisas mais importantes para o PISM 2, que é equação exotérmica e equação endotérmica. Isso aqui cai todo ano no PISM, gente. Sempre tem uma questãozinha fechada, ou é a letra D da questão aberta, que pergunta se é equação endotérmica ou exotérmica. Isso aqui é muito importante. Gente, provavelmente vocês já estudaram lá na geografia fenômenos endógenos e exógenos, né? Os fenômenos endógenos são os que acontecem no interior da Terra, né? E os exógenos é o que acontece no exterior da Terra. Aqui seria a mesma ideia. Exo significa fora e endo dentro. Então, a equação exotérmica, ela vai liberar energia para fora. Exo é para fora, tá? Exo para fora. Então, é uma equação, é uma reação que vai liberar energia, tá? Por exemplo, quando a gente liga um fogão, né? A combustão do propano e do butano, que estão presentes lá no fogão, no gás de cozinha, libera energia. Essa energia a gente usa para cozinhar os alimentos, uma reação exotérmica, né? Então, libera energia, libera calor. Gente, olha só, nesse gráfico aqui, quem que é maior, entalpia dos reagentes ou entalpia dos produtos? Quem que é maior, graficamente? Então, aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês, ó. Quem que é maior, HR ou HP? HR. HR é maior. Isso, beleza. Gente, o que significa delta na física? Vou aproveitar que o Expedito está aí, eu imagino. Variação. Variação, delta H, seria o quê? Variação de entalpia. Gente, quando eu falo delta T lá na física, o que significa delta T? Seria final menos inicial, não seria? Delta T, T final menos T inicial. Quando a gente fala de delta H, seria H final menos H inicial, né? Só que, o que é a parte final numa reação química? São os produtos ou os reagentes? Numa reação química, os produtos é a parte final e os reagentes é a parte do início, né? Então, delta H seria entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, porque a parte final é os produtos e a parte inicial são os reagentes. Então, vejam bem, sendo HR maior que HP, esse cara seria maior que esse. Então, a variação de entalpia seria positiva ou negativa? Se esse cara aqui for maior que esse, se H dos reagentes for maior que H dos produtos, o resultado vai ser negativo, né? Esse cara aqui vai ser maior que esse, então a parte negativa vai ser maior que a parte positiva, então o delta H é negativo. Então, toda vez que o delta H for negativo, cara, nós vamos ter uma reação exotérmica, uma reação que libera energia, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, C2H5OH, isso aqui é o etanol, né, que é um dos combustíveis que a gente tem para a movimentação dos carros. A reação que acontece lá dentro do automóvel, movida a etanol, que faz ele se movimentar, é essa aqui, ó. Uma molécula de etanol reage com oxigênio, forma CO2 e água, né? Por isso que os carros poluem o meio ambiente, porque libera CO2 para o meio ambiente, que é extremamente nocivo, né? E libera água também. Esse ΔH é negativo, tá? O ΔH é negativo. Isso quer dizer que essa reação libera energia. Tanto é que libera energia que o automóvel usa essa energia para poder se movimentar. Não é verdade? Nesse tipo de reação, a HR sempre vai ser maior, e isso, Lucas, a entalpia dos reagentes sempre vai ser maior que a entalpia dos produtos nas equações exotérmicas. Perfeito. Mago, você que vai dar o valor do ΔH, pode ser que a gente pede para isso. Muitas vezes eu pedi para a gente calcular. A gente vai até fazer exercícios aí no final, para
para a gente calcular o valor do ΔH. Toda combustão é exotérmica, exatamente, Maria Vitória, toda reação de combustão é exotérmica. Mago, o que seria uma reação de combustão mesmo? Reação de combustão é quando a gente tem algum composto reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, tá? É uma reação de queima, exatamente, uma reação de queima. E os reagentes é o oxigênio e os produtos é sempre CO2 e água, se for uma combustão completa, por exemplo, né? E aí, gente, por outro lado, nós temos as equações endotérmicas. As equações endotérmicas são o contrário, elas precisam absorver energia para poder acontecer, tá? As exotérmicas, elas liberam energia quando acontece. As endotérmicas é o contrário, elas precisam absorver energia para poder acontecer, né? Por isso que o HP é maior, exatamente, Agonso, já matou a charada, né? Se a gente sabe que o ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes, o HP vai ser maior que o HR. Então, essa parte aqui, ó, vai ser maior que essa. A parte positiva vai ser maior que a negativa. Então, ΔH vai ser maior que zero, né? Variação de entalpia positiva. Mas eu preciso lembrar o negócio do HP maior que HR, HR maior que HP, não precisa decorar isso. O que você precisa saber, de fato, é que na equação endotérmica, o ΔH vai ser positivo e na exotérmica o ΔH é negativo. Isso que é o mais importante que você saiba aqui até agora do que foi falado. Beleza, gente? Então, toda vez que a gente tiver uma equação que o ΔH for positivo, essa reação vai precisar absorver energia para poder acontecer. Mas se não tiver essa energia, ela não acontece. Se você não adicionar essa energia, essa reação não acontece. Ela precisa absorver essa energia para poder acontecer. Beleza, gente? Então, essa energia é necessária para que a reação aconteça. Se não fornecer, ela não acontece. O que é enxofre rômbico? É porque a gente vai até falar sobre isso hoje. Nós temos algumas substâncias que são alótropicas, né? Eu vou até, na verdade, eu vou te explicar isso um pouquinho mais para frente, quando eu falar de alotropia, Mateusão. Vou guardar essa sua dúvida aí. Além desses, tem mais tipos de entalpia, tipo, tem entalpia de ligação, tem entalpia de reação, tem lei de Hess. Fotossíntese é um exemplo de reação? Sim, fotossíntese é um exemplo de reação endotérmica, né? A clorofila, né? Ela precisa absorver a energia do sol para poder fazer a reação acontecer. É uma reação endotérmica. Sem energia do sol, a planta consegue fazer fotossíntese? Não consegue. Se a planta ficar no escuro, ela morre, né? Porque ela precisa absorver energia para poder acontecer. Inclusive, a reação da planta, ela é ao contrário da reação de combustão, né? Que ela usa o CO2 mais a água, produz a glicose e libera o gás oxigênio, né? A barreira, o complexo ativado vão ser sempre... Não, aí depende de cada substância, Julinho. A formação do complexo ativado de acordo com a energia de ativação depende... Cada substância tem a sua. Mas você fala da reação de combustão e da deformação da glicose? Se for, é a mesma coisa, tá? Gente, nós temos uma coisa chamada de catalisador, tá? Nós temos substâncias que são chamadas de catalisadores. Qual que é a função de um catalisador, gente? A função de um catalisador é acelerar uma reação química, tá? Então, a reação química com a presença de um catalisador vai acontecer de forma mais rápida, tá? É o que eu falo com vocês aqui, né? Sem o cursinho, vocês vão ser aprovados? Não, se você estudar bastante, às vezes você vai fazer 1, 2 anos de cursinho, vai ser aprovado. Mas com o cursinho, você vai ser aprovado gastando muito menos energia e muito menos tempo. Então, eu falo que o curso do Mago é um catalisador da sua aprovação. A gente vai fazer com que a sua aprovação aconteça de forma mais rápida e que você gaste menos energia com isso, porque nós já vamos passar tudo bonitinho para vocês, sem precisar vocês ficarem pesquisando as coisas, procurando coisas, fazendo exercício que não vai ajudar vocês em nada. Enfim, a coisa vai ser bem mastigadinha, só para você pegar e fazer.
né? Isso é a mesma coisa numa reação química. A gente tem catalisadores que fazem com que as reações químicas aconteçam de forma mais rápida, né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui de baixo, ó, aqui, ó, seria a reação com catalisador, tá? Com catalisador seria em vermelhinho e sem catalisador seria em preto, tá? Aqui seria o caminho da reação dos reagentes até os produtos, ó. Dos reagentes até os produtos. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais fácil? Subir um morro grande ou subir um morro pequeno? Subir um morro grande ou subir um morro pequeno? Subir um morro pequeno é muito mais fácil. Você vai gastar muito menos energia. Então, para uma reação química sair daqui e chegar aqui, vai ser muito mais fácil para ela subir pelo morro pequeno. Esse morro pequeno, ele só vai ser possível devido à presença do catalisador, que vai ser um facilitador para diminuir a energia de ativação. Mas o que seria energia de ativação? Isso, com o catalisador, acelera e gasta menos energia. Exatamente, Juliano, exatamente. O objetivo do catalisador é gastar menos energia e acelerar a reação, ela vai acontecer mais rápido. Então, energia de ativação, toda reação tem. O que seria energia de ativação? Seria a energia mínima para uma reação poder começar a acontecer. Tá? Toda reação precisa de uma energia de ativação. Vou dar um exemplo para vocês de energia de ativação. Quando a gente liga o fogão da nossa casa, o gás começa a vazar. Aí você fica sentindo o cheiro do gás. Só de você virar a trempe do fogão e deixar o gás escapar, a reação vai começar a acontecer, gente? Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que acender um isqueiro, uma fagulha elétrica, você vai ter que colocar uma faísca elétrica ali, uma ignição, um fogo, um fósforo, um isqueiro, para a reação poder começar a acontecer. Aí a reação começa, a reação de combustão. Precisa de uma faísca. Essa faísca é a energia de ativação, tá? Então, para a reação de combustão poder começar a acontecer, precisa de uma faísquinha, para dar um empurrãozinho nela, né? Energia de ativação. Então, toda reação tem energia de ativação. Graficamente, o que seria energia de ativação? Seria a variação de entalpia que vai dentro dos reagentes até o máximo da curva, até o pico do morro aqui, ó. Então, essa distância da linha de base aqui até lá em cima seria energia de ativação. O que o catalisador faz? O catalisador diminui essa energia de ativação, ó. Então, como o catalisador, a energia de ativação é alta, ó. Altaça. Como o catalisador, a energia de ativação é mais baixa. Então, com o catalisador, você vai gastar menos energia para a reação acontecer. Como gasta menos energia, você não precisa percorrer esse morro todo grandão. Então, você vai chegar aqui mais rápido. Ó. Você não vai precisar percorrer esse morro grande. Você vai chegar aqui rapidinho. É o que eu falei com vocês. O custo do mago é o catalisador da sua aprovação. Você vai sair daqui, chegar aqui com menos energia, gastando menos energia e muito mais rápido, né? Um detalhe, gente, que isso aqui sempre cai em vestibular, é a variação de entalpia não muda. Não muda. O ΔH é o mesmo, tá? A variação de entalpia é a mesma, com o catalisador ou sem catalisador. Porque a variação de entalpia é a distância do HP até o HE, né? Então, não muda. O que muda é a energia de ativação. Mas por que gastar menos energia e mais acelerado é importante? Juliana, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma fábrica, uma indústria química, e você produz produtos químicos para uma indústria farmacêutica. Você produz dipirona. Você tem uma fábrica de produção de dipirona. Você tem a síntese da dipirona, tá? Se você não colocar catalisador, você vai demorar 3 dias para fazer uma dipirona. Se você colocar um catalisador, você vai gastar metade da energia e vai fazer em 1 dia. Você acha que isso é vantajoso para você colocar catalisador? Vai gastar menos energia e vai produzir em menos tempo. Na indústria, energia e tempo é dinheiro. Então, por isso que a gente precisa de catalisadores nas indústrias. Porque quando a gente coloca catalisadores, a gente acelera as reações químicas. Então, financeiramente, isso é viável, né? Se não tivesse catalisador, ao invés de pagar R$5 uma dipirona, você ia gastar 15.
E aí você tem um medicamento, por exemplo, que custa R$ 100, se você não tivesse alguém que descobriu um catalisador para fazer essa reação mais rápido, você pagaria 300, né? Então, isso tem um impacto direto na nossa vida, tá? A gente tem milhares de cientistas, nesse momento, pesquisando catalisadores para diversas reações químicas. Desde a síntese do biodiesel até medicamentos, tá? Então, a gente tem pessoas trabalhando exatamente nesse momento nos seus projetos de mestrado, doutorado, descobrindo novos catalisadores para fazer reações, fazer com que reações fiquem mais rápidas, porque isso para a gente é muito importante financeiramente falando. Catalisador é sempre a menor curva, exatamente, Cauã, sempre a menor curva, tá? Sempre com catalisador a curva vai ser menor. A gente tem menor energia de ativação. Excelente pergunta, viu, Juliano? Parabéns. Questão aberta sobre a importância do catalisador pode cair no PISM 3, tá? No PISM 2, não. Beleza? Gente, olha só. Isso que é importante vocês saberem também, saber diferenciar uma curva de uma equação endotérmica de uma equação exotérmica, tá? Então, vejam bem, gente. Aqui, ó, a energia começa alta e ela cai, 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 e a energia é liberada. Vocês acham que essa curva é exotérmica ou endotérmica? Gente, se a energia cai e é liberada. Isso, Ana Luísa, muito bem, Cauã, João, muito bem, meninos. Exatamente, vai ser exotérmico. Aqui, gente, olha só. A curva começa baixa, né? A entropia começa baixinha. A gente absorve energia e vai lá para cima. Então, aqui vai ser um processo endotérmico. Nós tivemos que absorver energia. A energia terminou mais alta. Ó. Tivemos que absorver energia para ela começar mais alta. Aquela caiu e liberou. Aquela cresceu porque absorveu. Aqui caiu porque liberou. Beleza? Então, aqui endotérmico e aqui exotérmico. Isso, energia sempre tem um morrinho, tá? Energia de ativação sempre um morrinho, tá, gente? Essa distância que vai dar a entalpia dos reagentes até o pico da curva é chamada de energia de ativação. Beleza? É sempre um morrinho mesmo. Isso, quando os reagentes estão embaixo do produto, é sempre indo. Exatamente. Quando o reagente estiver acima do produto, vai ser isso. Uma boa forma de guardar, Yasmin. Isso mesmo. Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, foi até pergunta, acho que foi do Matheus, né? O negócio lá, do que era o enxofre rômbico, né? Na figura ESO tem um murro, mas ela não libera? Libera. É porque esse morrinho vai ter tanto na ESO quanto na endo, tá? Porque toda reação, seja ela endo ou ESO, ela vai precisar da energia de ativação. Essa energia de ativação é energia mínima para que uma reação comece a acontecer. Seja ela endo ou ESO, toda reação precisa de energia de ativação. Beleza? Então, até as equações exotérmicas precisam de um morrinho. Beleza? Que é como se fosse um empurrãozinho para a reação começar a acontecer. Igual o exemplo que eu dei para vocês que a gente precisa acender o isqueiro para a reação de combustão do fogão começar. Esse acender o isqueiro seria energia de ativação. Então, uma reação ESO precisa receber energia de ativação. Porque toda reação precisa de energia de ativação. Mas, no geral, no final do processo, a reação vai liberar energia. Tá? Beleza? A reação exotérmica, ela sempre libera energia. Mas dentro dela, tem uma parte que ela vai precisar de energia, que seria energia de ativação. Porque toda reação precisa, até exotérmica. Energia de ativação sempre positiva, tá? Energia de ativação sempre tem que ser positiva. Beleza?
Não, 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 não é. Pelo amor de Deus. Não é isso não. Endotérmica sempre positiva. Exotérmica sempre negativa, beleza? Então vamos lá. Gente, falando agora sobre alotropia, alotropia é um fenômeno da química onde a gente tem substâncias diferentes que têm, na verdade, a mesma composição química. Vocês sabiam que o carbono da lapiseira de vocês, do lápis de vocês, o grafite, né, que compõe o carbono, tem a mesma composição química do diamante? Pensar que o diamante, que vale milhões e milhões, milhares e milhares de reais, tem a mesma composição química do grafite, que vale centavo, centavo, centavo. Ambos são feitos de carbono, gente, tá? Tanto o carbono, tanto o grafite quanto o diamante é feito de carbono. Mas por que que eles são tão diferentes? É o que a Alicia falou. É a forma como os átomos estão organizados no space, no espaço. No carbono diamante, os átomos de carbono estão organizados numa estrutura cúbica. Vocês estão conseguindo ver um cubo aqui, ó? Né? Isso é alotropia, tá? Que é diferente de isomeria. E aqui, ó, no grafite, nós temos estruturas planas, formando várias lâminas, tá? De estruturas hexagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece até um anel aromático, né? Para quem já estudou químico orgânico. Então, são várias estruturas hexagonais empilhadas em várias lâminas, tá? E aqui no diamante é uma estrutura cúbica. Mas a composição química é a mesma. O que difere o carbono diamante do carbono grafite é a forma como os átomos estão organizados, tá? A forma como eles estão organizados é diferente, né? Vou comprar grafite, rearranjar os átomos e criar diamante. Tem empresa que faz isso, Cauã? Tem empresa que pega carbono grafite e transforma em carbono diamante, faz diamante artificial. E um cara que fez isso e fez muito bem foi o rei do futebol, Pelé. Sabe o que o Pelé fez, gente? Ele levou a mãe dele para cortar cabelo, ele pegou o cabelo da mãe dele, nosso cabelo é feito de carbono, tem queratina, né? Levou numa empresa especializada e mandou a empresa fabricar diamante do cabelo da mãe dele. E no dia do aniversário da mãe dele, ele foi lá e deu um colar com um diamante feito do cabelo da mãe dele. E virou para a mãe dele e falou assim: mãe, você brilha tanto que você se transformou num diamante. Mentira, não falou isso aí não, isso eu que inventei. Ai, que romântico. Mas seria um amor, né? Mas isso é verdade, gente. A história é verdade. Agora, que ele falou isso para a mãe dele, provavelmente não foi tão brega a esse ponto, né, Thaís? Mas ele pagou e na época ficou 60 mil reais esse diamante. Hoje em dia deve estar muito mais caro, hoje em dia deve ser uns 150 mil. Então fica aí uma dica para vocês, próximo aniversário da mãe de vocês, Dia das Mães, fica aí a dica para vocês, tá, gente? Não fica muito... Uma coisa aí todo mundo consegue pagar tranquilo. Pelé na época que jogava no Santa Cruz era... Porque Pelé jogava no Santos, rapaz. Faz um pataí, não dá ideia não, gente, você está doido? Não, primeiro, o bom da máquina vai querer cortar o cabelo dela, né? A vantagem é essa. Não tem chance. Hã? Eu gosto mais do cabelo dela. Mag, explica de novo a função do catalisador. Danielzão, a função do catalisador é fazer a reação ficar mais rápida, tá? Acelerar a reação química. Diminuindo a energia de ativação. Beleza? Então, gente, toda vez que a gente tiver uma substância que é alótropa da outra, significa que ela tem a mesma composição química, mas são substâncias diferentes porque elas têm estruturas diferentes no espaço, tá? Então, quando a gente falar de carbono aqui na termoquímica, às vezes, entre parênteses, vai estar escrito grafite. E às vezes vai estar escrito diamante.
Então, vocês não estranhem essas terminologias, por quê? Porque nós estamos nos referindo à estrutura alótropica do carbono em específico. Quando fala carbono grafite, é o carbono grafite. Quando fala carbono diamante, é o carbono diamante. Tá? As três mais comuns, carbono grafite, carbono diamante, o enxofre rômbico e o monoclínico, que até o Mateusão tinha perguntado o que era enxofre rômbico. Né? O enxofre também tem duas formas alótropicas, tem o rômbico e tem o monoclínico. E o fósforo tem o branco e o vermelho. Tá? Mas vocês não precisam decorar isso. Tá? Vocês não precisam decorar que existe o enxofre monoclínico e o enxofre rômbico. Não precisa. O que você precisa saber com isso aqui é que, às vezes, uma equação termoquímica vai estar carbono grafite na frente e carbono diamante na frente. Só para vocês entenderem que esse parêntese que está na frente é o estado alotrópico da substância. Beleza? E aí, no finalzinho, eu vou explicar, vou fazer questões com vocês, Yasmin, para vocês entenderem melhor como que o PISM cobra esse conteúdo. Combinado? Gente, e como vocês podem perceber, a variação de entalpia sofre variação de acordo com o estado alotrópico, né? Por que o ΔH é diferente? Você já parou para pensar como que o grafite e o diamante são diferentes? Parou para pensar, hoje. O diamante é uma das substâncias mais duras que existe. Você quebrar um diamante é a coisa mais complicada do mundo. Quebrar um grafite é a coisa mais fácil. Tem até que escrever devagar no caderno, porque senão a lapiseira fica quebrando toda hora. Né? Então, como são estruturas muito diferentes, o comportamento delas em reações químicas vai ser diferente. A variação, a quantidade de energia absorvida ou liberada numa reação química, e isso por conta da estrutura, exatamente por conta da estrutura química. E isso, diamante consegue riscar qualquer coisa, exatamente. Sempre que você quer escrever alguma coisa que é muito dura, diamante é o primo que deu certo, exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para trás. Não, tá certo. Gente, uma coisa que é muito importante para vocês aqui na química, tá? Na termoquímica, para ser mais exato, é o seguinte, olha só, vamos analisar essa equação aqui de cima, ó. C2H2 mais oxigênio formando CO2 e H2O. O ΔH é negativo, então a reação é endotérmica ou exotérmica? Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Muito bem. Está até escrito ali, né? Olha só, toda vez que a gente inverter uma reação química, a gente vai ter que inverter o sinal do ΔH. Então, por exemplo, se eu inverter essa aqui, ó, o CO2 e H2O passar para o reagente, o C2H2 e o oxigênio passar para o produto, eu inverti. Troquei os reagentes com os produtos. O ΔH também inverte, galera. Então, se ele era menos 310,6, quando a gente troca os produtos com os reagentes, ele sempre vai ficar ao contrário, tá? Então, se era negativo, ele passa a ser positivo, né? E se ele passa a ser positivo, então a reação agora vai ser endotérmica, tá? Então, entenderam, gente? Toda vez que a gente inverte uma reação, inverte também o sinal. Combinado? Então, se uma reação era endotérmica, se eu inverter ela, ela vai passar a ser exotérmica. Se ela era exotérmica, eu inverter ela, passa a ser endotérmica, tá? Então, sempre que eu troco os reagentes com os produtos, o sinal inverte. Beleza? E agora, galera, eu vou passar para vocês um conteúdo que a chance de cair na prova aberta é muito grande, tá? Que seria entalpia padrão das substâncias. Gente, antes de começar aqui, vocês sabem o que seria uma substância simples? Quando eu falo, gente, me dê um exemplo de uma substância simples. Vocês conseguem me dar exemplo de substância simples? Mas não lembro nada disso, não tem problema. O2, H2. Água não é substância simples, não. O que seria uma substância simples? É toda substância que só é formada por um único elemento químico. Tá? Então, por exemplo, o O2 só tem átomo de oxigênio.
né? O H2 só tem átomo, aqui embaixo, ó, H2 só tem o átomo de hidrogênio. O Cl2 só tem o átomo de cloro, tá? Então, toda substância que eu falo que ela é simples, quer dizer que ela só tem um elemento presente, tá certo? Hidrogênio, hélio, o O3, por exemplo. Marcos, você pode repetir essa parte que inverte e muda o sinal, por favor? Ô, Bia, você já falou tudo. Você inverte uma equação, inverte o sinal. Toda vez que você inverte uma equação, inverte o sinal do ΔH. Beleza? A sua própria pergunta já respondeu. E substância composta é formada por mais de um elemento. Exatamente. Exemplo de substância composta, gente. H2O, CO2, NaCl, nitrogênio e potássio são substâncias simples, tá? Porque só tem eles. CO, KCl, carbonato de cálcio, HCl, todas substâncias compostas, porque nós temos mais de um elemento presente, né? Perfeito. Show de bola. Amônia, verdade, o NH3, né? Então, todas essas substâncias aí são compostas, porque elas são formadas por mais de um elemento químico, tá? Substâncias simples, então, são substâncias formadas por apenas um elemento químico, tá, gente? Por padrão, por convenção, a entalpia padrão de toda substância simples é igual a zero, tá, gente? Toda substância simples vai ter entalpia igual a zero. Por enquanto, eu estou passando um monte de informação solta para vocês, depois eu vou juntar tudo, vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso, tá joia, gente? Olha só, deixa eu pegar aqui. Nós vamos começar a fazer exercício daqui a pouquinho. Olha só, aqui temos uma reação química da decomposição da água oxigenada em H2O oxigênio. A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, é o famoso H2O2. Não sei se vocês têm água oxigenada em casa, quando vocês machucam, passam oxigenada, fica um monte de borbulha. Alguém já machucou e passou oxigenada e ficou borbulhando machucado? Quando borbulha, está acontecendo uma reação química ali, né? Qual reação química está acontecendo na hora que você começa a ver aquele tanto de borbulha saindo do seu machucado? Formação de oxigênio gasoso. Aquelas bolinhas que fica saindo borbulhando, é o oxigênio que está sendo liberado. Por que esse oxigênio é importante? Porque muitas vezes algumas causas de infecções são bactérias anaeróbias. E quando você libera oxigênio, você mata essas bactérias anaeróbias. Então, esse oxigênio liberado da decomposição da água oxigenada mata as bactérias anaeróbias. As bactérias que não precisam de oxigênio, elas não gostam de oxigênio. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou responder tudo, tá, gente? Podem ficar tranquilos. E aí, então, essa reação que acontece. 2H2O2 vai formar 2H2O e um oxigênio. Depois da setinha, gente, nós temos os produtos ou os reagentes? Depois da setinha, quimicamente falando. Depois da setinha são os produtos. Muito bem, galera. Antes da setinha, nós temos os reagentes, né? A fórmula do ΔH, se a gente fosse calcular o ΔH dessa reação, a variação de entalpia dessa reação, é produto menos reagente. Qual que seria a fórmula do ΔH, gente? Seria produto menos reagente ou reagente menos produto? Final menos inicial. Quem que é o final? Produto. Então, produto menos reagente. Galera, toda vez que o exercício te pedir para calcular a entalpia padrão de uma reação, eles vão te dar uma tabela com os valores das entalpias de cada substância, tá? Pergunta para vocês, existe aqui alguma substância simples? Existe. Qual que seria ela? O O2, exatamente, o O2. Qual que é a entalpia de uma substância simples, gente? É zero.
Entalpia de substância simples é zero. Então, a gente já pode até cortar aqui o O2, tá? Porque entalpia, por convenção, entalpia de substância simples é zero. Gente, muito bem, vocês estão de parabéns. Mas qual que vai ser a entalpia da água e do H2O2? Nós vamos ter que consultar na tabela que o exercício vai nos fornecer. Vocês não precisam decorar entalpia de nenhuma substância, tá, gente? O exercício vai fornecer. Então, vamos conferir aqui, ó. Isso, Rafa, sempre produto menos reagente, beleza? Sempre assim, exatamente. Aqui, ó, entalpia do produto. Produto é água, H2O. Menos 286. Estão vendo, gente? H2O líquido, entalpia aqui, ó. Na frente daqui, ó, H2O líquido, ó, na frente, ó, menos 286. Beleza, vamos guardar, menos 286. Quantas águas nós temos, gente? Quantas águas nós temos? Uma, duas, três, quatro, duas aguinhas. 2H2O. Então, o ΔH vai ser quanto? 2 vezes menos 286. E isso multiplica por 2, exatamente. Já que nós temos duas águas, tem que multiplicar por 2. Aqui, ó, não precisa falar, colocar do oxigênio gasoso, porque ele, apesar de ser um produto, a entalpia dele é zero. Né? Então, a gente não precisa falar nada do oxigênio gasoso, porque vocês já me falaram que a entalpia dele é zero. Então, a fórmula é produto menos reagente. Já falamos do produto. Mas e o... Não, é HP menos HR, Gabriel. É produto menos reagente, beleza? Não é reagente menos produto, não. Beleza? É produto menos reagente, não confunde, não. Agora já falamos de todos os produtos. O HP. Já falamos do HP, que é o H2O. Agora vamos ver quanto que é a entalpia do H2O2, que é o reagente. Vamos lá. Vamos consultar na tabelinha. H2O2. Quanto que é a entalpia do H2O2, galera? Menos 188. Menos 188. Exatamente. Então, aqui, ó. Quantos H2O2 nós temos, gente? 2. 2 H2O2. Podem perceber que tem um 2 aqui na frente. Quer dizer que nós temos 2 H2O2. Então, por isso que aqui a gente vai colocar o menos 2 vezes menos 188. Aí, resolvendo a continha, a resposta final vai dar menos 196. Se eu perguntasse para vocês, esse processo é endotérmico ou exotérmico? Qual que seria a resposta de vocês, gente? Muito bem, galera. Seria exotérmico. Exotérmico. Muito bem, gente. Exotérmico. Gente, vocês querem que eu dê um tempinho para vocês fazerem essa questão aqui e depois eu resolvo ela com vocês? O Xandão tá aqui? Ó, questão do PISM 2, hein, gente? Questão de prova antiga do PISM. Tem sempre que colocar endo ou exo? Não, Yasmin, se o exercício não pedir, não coloca, tá? Mas é porque geralmente ele pergunta. Ele sempre pergunta, ele pede para você colocar se endo ou exo. Mas se ele não pedir, você não coloca não, tá? Gente, eu vou no banheiro ali, mas não vou cagar, tá? Não vou cagar, não. Eu tô segurando a bosta pro final da aula. Vou só fazer um xixi. Sabe quando você tá com vontade de cagar e fazer xixi, você tem que segurar. Só que você só pode fazer um. Então você tem que ficar segurando a porta de trás e liberar da frente. É complicado. O Marco já tá acabando. Acabou já? Vai faltar só da caneta.
Uai, tá doido? Cadê o mago? O mago saiu pra cagar, gente? Cadê o mago? Aí foi só fazer xixi. Oi, quem tá entendendo? Ó. Xandão, cadê o Xandão? Deixa eu achar o Xandão aqui, gente. Eu vou dar permissão pro Xandão, peraí. Aí eu voltei, gente. Consegui segurar a bosta. Nem limpou o bumbum. Não, mas precisa limpar não, Xandão. Aqui a natureza limpa. Dança, gatinho, dança. Do nada. Uai, vocês já estão respondendo. Caralho, vocês são bons mesmo, hein? Danielzão, Ana Luísa, Marina, Marina, que beleza. A minha mídia não sabe somente tirar boas fotos, sabe fazer bons exercícios. O que é isso? Julinho, Alexandre. Até o Xandão tá falando. Ô, Xandão, se o povo falou letra C, não tem nem como falar que não é, né? A voz do povo é a voz de Deus. Ai, ai. Ô, gente, então vou fazer aqui para vocês, vamos fazer um exercício aqui com vocês ao vivo. Para quem não chegou na resposta, não tem problema. Don't have problem. Deixa eu compartilhar aqui. Faz demais, Danielzão, pra você ver, rapaz. Fazer o trem ficar fácil para vocês. Olha lá, ó. O ΔH, gente. ΔH vai ser H dos produtos menos H dos reagentes. Gente, perguntinha para vocês. Existe alguma substância simples aqui, galera, nessa reação? Temos duas substâncias simples. Quem são elas? O alumínio e o magnésio. Vocês podem até desconfiar, gente, porque olha só, o exercício deu entalpia de formação apenas do Al2O3 e do MgO. Se ele não deu das outras duas, é porque provavelmente é zero. Né? Minas Gerais é alumínio, exatamente. O elemento mais mineiro da tabela periódica é o magnésio. É o mais mineiro. E você sabe qual que é o mais brasileiro? O BR, o bromo, né? Quando você acha que não tem como piorar, sempre tem. Então, ó, o ΔH vai ser como? H dos produtos. Quem que é um produto? Mano, produto é quem está depois da setinha. Produziu, está depois da setinha. Então, entalpia do Al2O3. Quanto que é a entalpia do Al2O3? Menos 1.670. Menos da fórmula, esse menos aqui é da fórmula. Agora, entalpia dos reagentes. Aqui a gente tem o MgO. Quanto que é a entalpia do MgO, gente? Só olhar aqui no exercício, ó. Menos 604 aqui, ó. Entalpia do MgO, menos 604. Quantos MgO nós temos, galera? 3, ó. Nós temos 3, então tem que multiplicar por 3. Então, o ΔH aqui vai dar menos 1.670 menos 604 vezes 3 vai dar 1.812. Aqui, negativo com negativo aqui vai ficar positivo, né, gente? Mais 1.812. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 142 quilojoules. Resposta certa, letra C, de anos. O famoso C de anos. Não, gente, tem que sair questões decimais. O que é isso, cara? Olha só que beleza.
Gente, tranquilo, galera? C de cobre? Ah, é boa pergunta. Olha só, boa pergunta, gente. O Gabrielzão mandou aqui, ó. Sempre vai ser em quilojoule, mano. Gente, qual unidade que vocês vão colocar? A unidade do exercício. Se o exercício estiver trabalhando com quilojoule, vocês colocam quilojoule. Se estiver trabalhando com caloria, você coloca caloria. Sempre copia a unidade do exercício. E se for uma questão de prova aberta, galera, não se esqueçam de colocar a unidade, porque se você esquecer de colocar a unidade, eles vão te tirar ponto. KJ de Caio Jorge. Faça o K imediatamente. Faça o K imediatamente. O que é isso? Gente, mas se não tiver em quilojoule, é muito fácil, é só lembrar da cagada. Lembra do mago de hoje? Cagada mole deixa C melado. Pronto, passa de joule para quilojoule sem problema. Ô, gente, mas na questão de química, não precisa converter, tá? Na física, aí vocês vão ter que aprender lá com o expedito, lá que nem eu sei fazer isso que o expedito falou. Mas na química, não precisa converter, não, tá? Porque você sempre vai trabalhar na mesma unidade. É. Ô, Kaique, aqui basicamente você vai fazer uma aplicação da fórmula. A ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes, certinho? Aí só você olhar aqui quem que é produto e quem que é reagente e substituir de acordo com os dados que o exercício te deu. Ó. Por exemplo, você sabe que o L2O3 é um produto, porque ele está depois da setinha. Então você vai lá e olha, ó, L2O3 menos 1.670. Beleza? Aí coloca aqui, ó, menos 1.670. Menos da fórmula entalpia dos reagentes. Quem que são os reagentes? MgO. MgO, você vem aqui, ó, olha a entalpia dele, menos 604. Como nós temos 3, multiplica por 3. Aí depois só fazer a conta. A reação ΔH deu positivo. Então, a reação seria endotérmica ou exotérmica, gente? Seria endotérmica ou exotérmica? Seria endotérmica, né? Exatamente. Exactly. Vocês sempre vão usar a unidade do próprio exercício, tá? Se o exercício der os dados em quilojoule, você coloca em quilojoule aqui no final. Se ele der em quilocaloria ou caloria, vocês colocam quilocaloria ou caloria no final. Só copiar o exercício, tá, gente? Não precisa inventar nada. Beleza? E isso, os exercícios da lista que eu vou mandar para vocês, para quem participar do negócio lá no Instagram, vai ter exercício disso aqui e vai ter exercício de análise de gráfico também, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar a apresentar que o trem travou aqui. Eita lasqueira. Ô, gente, termoquímica não é só isso aqui que eu passei para vocês, não. Tá? Termoquímica tem a parte de lei de Hess e tem a parte de energia de ligação. Então, termoquímica tem 3 partes dentro de termoquímica. Tem entalpia de reação, que é o que nós estudamos hoje, tem lei de Hess e tem energia de ligação. Tá? Uma das 3 vai cair na prova aberta de vocês. E, inclusive, eu vou dar aula para o intensivo do PISM 2, porque o intensivo do PISM 2 tem a Química 1 e depois, em outubro, começa a Química 2. E eu vou falar de termoquímica, vou ensinar termoquímica para vocês do intensivo, tá? Então, vou refazer essa aula, tá? Quem for fazer o intensivo vai ter essa aula de novo comigo. Depois vai ter aula de lei de Hess, vai ter aula de energia de ligação, e a 4ª aula de termoquímica é uma aula de resolução de exercício, tá? Pego um exercício de cada, um de lei de Hess, um de energia de ligação, um de entalpia de formação, e resolvo um de cada na aula. Lei de Hess e energia de ligação. Ô, Maria, o extensivo não tem acesso ao intensivo, não? Porque o extensivo já vai ter essas aulas também, entendeu?
O extensivo ele é o curso mais completo, então vocês não precisam fazer o intensivo. Mas vai ter aula comigo, tá? Vai ter aula comigo. O pessoal do extensivo vai ter aula comigo de resolução de exercício de termoquímica, tá? Já fizemos uma, né? Mês passado a gente fez uma aula de resolução de exercício de termoquímica e de química orgânica, mas em novembro vai ter aula praticamente todo final de semana de resolução de exercício. Minha camisa roxa é bonita mesmo, tá, gente? É a minha preferida. Aquela que o Xandão não tinha ela, já tá até tatuado no peito dele. É a minha preferida. É bonita mesmo, a roxinha. Nossa Senhora. Ô, gente, quem tiver interesse no nosso intensivo aí, quem não fez inscrição ainda, só mandar uma mensagem no meu WhatsApp que a gente vai responder para vocês, hoje em ordem de chegada, tá? Às vezes vai demorar um pouquinho, porque tem muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo. Mas vocês podem ficar tranquilos que hoje, até meia-noite, todo mundo vai ser respondido. E só mandar uma mensagem, tá? Que eu vou passar todos os detalhes de como funciona o intensivo. O intensivo, galera, vai começar a próxima segunda-feira, tá? E ele vai de segunda-feira até o dia da prova do PISM, tá? Então, ele vai até dezembro. Vocês vão ter aulas ao vivo, igual vocês tiveram com essa aqui. Todas as aulas ficam gravadas na plataforma, então vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Tem opções de horários de aulas ao vivo, tá? Para vocês, então você pode escolher aquela de acordo com a sua rotina. Tem gente que gosta de assistir tudo ao vivo, tem gente que assiste tudo gravado, tem gente que não tem tempo durante a semana, vê gravado no final de semana. Mas, prefiro ver gravado, posso mandar mensagem para os professores tirando dúvida? Pode, gente. O nosso curso oferece suporte dos professores de WhatsApp. São os próprios professores que respondem, tá, gente? Não tem monitor, não tem equipe, não. Somos nós mesmos que respondemos vocês. Vocês vão ter simulados completos, tá? No formato da prova do PISM-2, tá? Com questão fechada, questão aberta. Se vocês errarem as questões abertas, vocês vão perceber ao longo do tempo por que vocês estão errando. Ah, perdi ponto porque esqueci de colocar uma unidade. Ah, perdi ponto porque esqueci de colocar o estado físico. Né? Nós vamos corrigindo no mesmo critério que o PISM corrige a prova de vocês. Então, vocês vão antecipando aí alguns possíveis erros que às vezes vocês não têm. Se o aluno não faz simulado, ele chega na prova do PISM e erra. Se ele faz simulado, ele erra no simulado e chega na hora da prova do PISM e acerta. Né? Então, a gente vai antecipando vários erros de vocês ao longo desses 4 meses aí com os simulados, para vocês, quando chegarem na hora da prova do PISM, estarem o mais bem preparados possível. Mas por que vocês aprovaram tantos alunos, bateram recorde após recorde? É o nosso método funciona. Esse dinamismo de aula ao vivo, de você poder trocar ideia com a gente, de eu sair, dar uma cagada, voltar, fazer exercício, esse negócio funciona. Além de todo o suporte que nós damos para vocês no WhatsApp, os simulados, as mentorias individuais, galera, vocês vão ter acesso a mentores individuais, a alunos aprovados, que foram aprovados pelo curso, no PISM, tá? Vocês vão poder marcar mentorias com eles individuais, onde eles vão construir um cronograma de estudo para você, para que o seu estudo seja mais eficiente, para que você gaste menos tempo, né? Gaste menos energia e aprenda mais, que é justamente o lance lá do catalisador que eu falei para vocês, né? O curso realmente é um catalisador. Nós vamos já dar as listas prontas para vocês não vão precisar ficar fazendo lista aleatória da internet. Às vezes você pega, vou fazer uma lista aqui da internet. O negócio não tem nada a ver com o que vai ser cobrado no seu vestibular, você está perdendo tempo. Então aqui já direciona tudo para você só chegar e fazer. Né? O mais simples possível, para deixar tudo mastigadinho. Beleza? Esse negócio de nota boa para o PISM-1, isso não existe, né, gente? Isso não existe, né? Se você quer fazer medicina, sua nota tem que ser uma. Se você quiser fazer química, história, sua nota tem que ser outra, né? Se você quiser ter mais ou menos uma ideia de quantos pontos você precisa tirar para fazer no PISM-2, para você ter mais ou menos uma ideia de quantos pontos você vai precisar fazer no PISM-3, tem gente que é ansioso, né? Não fez nem o PISM-2, já está pensando em quanto precisa tirar no PISM-2, quanto precisa tirar no PISM-3 para poder ser aprovado.
Lá na minha bio do meu Instagram, tem um simulador. Se você ir lá no meu simulador, você vai ter mais ou menos uma projeção de nota que você precisa fazer com base na sua nota do PIS-1, tá? Mas, basicamente, aí, nenhuma nota do PIS-1 é conclusiva, tanto para mais quanto para menos, tá? Se você tirar uma nota muito alta no PIS-1, eu já vi aluno tirando nota muito alta no PIS-1, afundando no PIS-2 e não passando no PIS-3. E eu já vi aluno afundando no PIS-1, recuperando a nota no PIS-2 e no PIS-3. Eu já vi de tudo que vocês imaginam. Eu já vi aluno que tirou 80 pontos no PIS-1 passar em medicina. E eu já vi aluno tirar 180 pontos no PIS-1 e não passar em medicina. Então, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Tudo depende da forma como a pessoa vai fazer no PIS-2 e no PIS-3, né? Agora, se a pessoa foi mal no PIS-1 e continua fazendo a mesma coisa no PIS-2, você acha que ela vai ter nota diferente? Não vai. Ela está fazendo a mesma coisa, ela vai ter o mesmo resultado. O Einstein falava isso, né? Louco é quem quer fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. O cara que faz a mesma coisa, repete o mesmo erro e quer chegar lá e ele tem um resultado diferente. Não tem como, né? Se ele fez a mesma coisa no primeiro ano e repetir agora, vai ter o mesmo resultado. Agora, se você quiser fazer diferente, nós estamos aí para isso, né? Beleza? Gente, quem não mandou mensagem, manda mensagem lá no WhatsApp. Vai ser um prazer ter vocês. Segunda-feira a gente começa. Manda print para quem manda. Para quem manda o print do Stories, pro meu WhatsApp, tá, gente? Quem não tirou, ó, vou dar a última oportunidade aí, ó. Foi? Turismo? Não. O que mais tem no dia do PIS é turismo. Não, pode ser só um, tá aí. Não precisa postar nas duas aulas, não, beleza? Só precisa de postar um. Gente, brigadão pela presença de vocês, valeu demais, obrigado pela atenção, desculpa as brincadeiras, tá? Desculpa a falazada, espero que tenha ajudado vocês aí. E para quem for continuar no cursinho, nós vamos se encontrando aí. Para quem não for fazer o cursinho, a gente se encontra no Instagram da vida aí, no dia do PIS. A gente vai se vendo aí. Ô, Manu, ó, que eu agradeço, meu querido. Sotaque de mineiro da roça, né? No dia do PIS, nós vamos estar lá. No Independência, fechar aqui a Independência lá de novo. Quem tiver por lá, vai lá dar um abraço na gente. Os professores vão estar lá. Sempre um prazer encontrar com vocês. Valeu, Danielzão. Tamo junto, cara. Nossa, em GV nós não volta não, tá, Alice? Que Jesus, amado. Ô lugar pra ser longe. Nossa Senhora. Se eu voltar em GV, vocês podem ter certeza que eu tô doido da cabeça. Ano passado, nós quase morreu na estrada umas 3 vezes, gente, indo para o governador lá. Eu falei, Jesus amado. Se eu morrer, esse curso acaba. Eu não posso morrer, não. Se fosse só longe, tava bom, mano. Não, Não, que é longe e quente. E quente, um trem para ser quente, só. Nossa.